História, aprendizado e conexão. Seja bem-vindo ao Beit Midrash Pineior. Comunidade serrana plural, que se estende de Juiz de Fora até a Fiocruz. Legal. Mas eu tenho que agradecer, Davi, e por essa ponte, como falou o Misael, e eu acho que é isso aí, quer dizer, como amazônida, me considero amazônica, mais do que tudo, né, tem essa relação com o Marrocos, que foi de onde chegaram os meus avós para cá, e os meus antepassados, meus tios-avós, inclusive um deles que eu descobri faz pouco tempo atrás, que chegou aqui, e que chegou no início do século passado, né? Meu avô chegou aqui em 1911. Sim, na realidade, os atias eles estão espalhados em muitos lugares. Desde a expulsão, os atias, quando foram expulsos, os que não quiseram se converter, né, foram expulsos, eles fizeram uma trajetória que é muito interessante, que é o sul da França, né, em toda parte, depois vai para Hamburgo, de Hamburgo chegam na Antuérpia, da Antuérpia vão para Amsterdã, de Amsterdã tem um grupo, não de Amsterdã propriamente, mas um outro grupo que sai também da Península Ibérica, vai para Livorno, na Itália, e um outro grupinho pequeno que vai para Salônica e Constantinopla. E 4 famílias atias chegaram aqui no Recife, oriundos também, não do Marrocos, mas oriundo de Portugal, perdão, da Espanha, que vão para Amsterdã, e lá, junto com a Companhia das Índias Ocidentais, eles vêm com a Companhia das Índias Ocidentais e se estabelecem aqui no Recife. Né? Então, tem uma descrição assim muito deles. Né? E tem um outro texto que eu acho que esse vale a pena ler, que eu acho que, para nós que vivemos na Amazônia e que vivemos no interior, não na capital, né? Nós sempre tivemos a vida judaica permeada, né, desde o final do século XIX até praticamente os anos 60, com os sidurim, com os livros de orações, com os livros impressos e produzidos em Livorno. Né? Só para ter uma ideia, aqui eu tenho 3 deles, mas vocês podem ver em vários lugares, como esses livros eles vão fazer parte da vida, não só dos judeus amazônicos, mas vão fazer parte de toda. Então, esses aqui pertenceram ao meu avô, né? Foram adquiridos diretamente de Livorno, que chegavam nos barcos, né, que faziam o comércio, e chegava em Belém. Né? E nesse texto, que é um texto assim exploratório, né, de como o judaísmo amazônico sobreviveu a partir da imprensa, né, e a gráfica de Livorno. Né? Eu acho que isso é importante, porque aqui no Brasil não havia produções. Né? Bom, enfim, o nosso tema de hoje, sobre os Bnei Anussim em Recife, é um tema assim, bastante, eu diria, talvez um dos mais importantes, se a gente pode pensar, desde o início do nosso milênio. Quer dizer, por que eu digo isso? A sinagoga que eu vou passar, que eu vou tentar colocar uns slides aqui, se eu vou conseguir. Acho que sim. Às vezes eu não consigo. Oi, Renato. Na parte inferior, ali perto do íconezinho de um sorriso, tem ali compartilhar a tela. Isso. Eu já achei, mas eu tenho que primeiro talvez abrir direitinho o meu PowerPoint. É isso, tem que abrir antes. Senão ele não aparece na hora. Então, nessa fala que eu
que eu vou trabalhar com vocês hoje em forma de aula, né? Nessa fala, é a terceira fala, né? Portanto, é um terceiro texto de uma trilogia que trabalha com essa noção de Bnei Anussim, certo? Então, e trabalha com a noção de Bnei Anussim e colocando Recife como um ponto, né, importante, quer dizer, Recife é o lugar central da discussão e a partir do Recife surgem outros lugares que vão ser importantes em vários pontos do Brasil. Mas Recife se tornou se tornou não só importante, mas se tornou um lugar de fala que que vem desde o século XVII, certo? E aí a gente vai... realmente não estou conseguindo achar o meu... Agora, achei. Obrigado, Misael. Vamos lá. Então, vou colocar aqui para que a gente possa... se vocês não estiverem enxergando, aí me avisem. Tô vendo aqui, tá muito bom. Então, dá para vocês verem, esse é o último slide, mas o primeiro é esse aqui, que eu vou colocar, talvez, aqui para Recife é muito conhecido, né? É um mapa que mostra a realidade em 1621. E esse mapa foi atribuído a Franz Post, que foi uma das pessoas que chegou aqui e trabalhou como um cientista na época do período da Companhia das Índias Ocidentais. Eu insisto em falar da Companhia das Índias Ocidentais porque na literatura e na historiografia pernambucana, esse período é chamado do Recife holandês, certo? Mas eu questiono essa terminologia, juntamente com outros autores, porque essa terminologia de Recife holandês, primeiro que a Holanda ela vai se constituir como Holanda depois de 1621, né? E grande parte dos acionários da Companhia das Índias Ocidentais eram judeus que saíram de Portugal e de Espanha. Então, não eram, entre aspas, holandeses. A gente não pode dizer que os judeus holandeses chegaram para fundar Kahal zu Israel, como muitas pessoas pensam que a fundação da Kahal zu Israel se deve aos judeus holandeses. Não é verdade. Se deve à Companhia das Índias Ocidentais, que tem um grupo de acionista muito grande e que chegaram com um papel importante aqui, já com todo bem organizado para implementar o que eu chamo de a internacionalização do açúcar como commodity no mundo. Quer dizer, é a partir daí que o açúcar vai se dar, e vai se dar a partir de discussão, e essa discussão era tida, inclusive, dentro da própria sinagoga, porque todos eles eram comerciantes de açúcar. Então, dá para vocês olharem aí esse mapa? Tá dando para ver bem. Tá dando para ver, né? Pronto. E aí é um pouco Recife, e Recife é formada de 4 ilhas, propriamente dita, né? São ilhas que formam essa margem, né? Essa margem que é uma margem bastante grande, conhecida porque tem 2 rios, o rio Capibaribe e o rio Biberibe, que desagam no mar, bem próximos um do outro, né? Por isso fala-se de uma área bastante grande. Deixa eu ir lá de novo, eu não estou conseguindo fechar aqui o PowerPoint, mas vou lá de novo. Agora acho que vai. Pronto. Essa aqui é uma outra, é uma gravura de Zacarias Wagner, também no período
holandês, e aí mostra-se a Rua dos Judeus, que foi constituída nesse período em que os judeus estavam num processo muito grande da internacionalização do açúcar. José Alexandre Ribembuim, ele tem um livro que, se vocês puderem comprar, está completamente esgotado, mas ele vai fazer uma compilação de todos os engenhos de açúcar que eram de cristãos novos, de pessoas marranas e de pessoas que viviam do açúcar, né, e que faziam o comércio do açúcar, né, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. E aqui era o lugar central, nessa rua, no período da Companhia das Índias Ocidentais. E aqui tem uma gravura também feita do Palácio de Friburgo, que era onde estavam os acionistas, pessoas maiores da Companhia das Índias Ocidentais. É a própria Companhia das Índias Ocidentais que paga o salário do rabino Aboab da Fonseca. Então, ele inclusive está escrito nas atas o valor mensal que ele recebia de 1.400 florins, se eu não me engano, para fazer o papel de rabino na sinagoga Kahal Zu Israel. E aí eu queria dizer que a Kahal Zu Israel não é a primeira sinagoga das Américas. A gente costuma dizer aqui que antes da Kahal Zu Israel havia pelo menos assim, né, dezenas de outras sinagogas que eram sinagogas escondidas, né, esnogas, né, que eram que ninguém sabia assim publicamente, que não eram públicas. Mas a Kahal Zu Israel vai se tornar, né, a primeira sinagoga pública. E aí é o meu texto principal, eu coloco, né, a patrimonialização da Kahal Zu Israel, quer dizer, o processo de compra do espaço e toda a discussão, mostrar para o público, né, o que era a Kahal Zu Israel, fez com que os Bnei Anusim saíssem, né, de estarem escondidos e começarem a aprender e a se ver diante né, e começam a se apresentar. E aí a gente vai ter, por exemplo, várias. E aí tem a nossa colega aqui, chamada Tânia Kaufmann, que já no final dos anos 90, ela já recolhia informações, isso está tudo catalogado pela própria Tânia, de depoimentos de pessoas que se colocavam como Bnei Anusim. Bnei Anusim é o nome, esse nome é o nome em hebraico, né? Anus já existe inclusive na Torá, né? E Bnei, os filhos dos forçados, aqueles que foram forçados, é o nome que vai ser colocado tanto no Estado de Israel como dentro da oficialidade do judaísmo oficial, né? Quem são essas pessoas que foram forçadas, filhos dos forçados, né? São os Bnei Anusim. E essa palavra continua e vai continuar por muito tempo, porque ela já está dentro da literatura e nós trabalhamos com essa literatura. Então, no momento que foi patrimonializada, quer dizer, que a Kahal Zu Israel vem a público, né? E é uma coisa assim bastante bonita, porque a partir daí as pessoas que tinham alguma ideia, né, de que faziam parte, ou que eram descendentes de cristãos novos, ou descendentes de criptojudeus, essas pessoas vão se manifestar e vão se manifestar publicamente. E aí é muito interessante o trabalho de Tânia, que faz com que ela vai coletar esses depoimentos, né? Aqui está exatamente o lugar, né, que é a Ilha de Santo Antônio, e é onde aqui está o
o Forte do Brum, né? E aí nós vamos encontrar vamos encontrar também a sinagoga, que vai ficar nessa parte, aliás, nessa parte daqui. E aqui, essa aqui é uma outra, isso aí, Itamaracá, né? É uma gravura de Franz Post, onde ele está mostrando um engenho de açúcar. E os engenhos de açúcar vão estar dispostos no litoral até praticamente chegando próximo ao Ceará, passando todo o estado de Natal. Ok? Então, essa ideia de que o assunto não é um assunto novo. Os Bnei Anussim não fazem parte de um assunto que é recente. Essa história, nós vamos ter textos maravilhosos, tanto escritos por Anita Novinsky e outros historiadores, que vão dissecar exatamente como é que essas pessoas, durante o século XVII e o século XVIII, né, estavam presentes não só na literatura em Pernambuco, mas também como personagens vivos de várias outras situações. Tá? Esse é um fato. Então, o primeiro texto, né, dessa trilogia que eu estou falando é olhar essa noção de patrimonialização e a ideia dos Bnei Anussim. E aí é interessante, porque em todos os 3 textos eu vou falar de uma techuvá, ou da ideia de techuvá, dessas pessoas que estão atrás do retorno. No período da Companhia das Índias Ocidentais, nós vamos ter um personagem bastante específico, um personagem muito curioso e, ao mesmo tempo, de uma sabedoria imensa, que se chama Isaac de Castro. Esse livro aqui, Isaac de Castro, se não conheceram, vocês vão buscar, porque é uma história linda. Isaac de Castro, o mancebo que veio preso do Brasil. Ele vai morrer no Alto da Fé, em Lisboa, e vai passar, antes de morrer, ainda passou 10 anos pregando, falando, né, da fé judaica, e muita gente ia no cárcere onde ele estava preso escutá-lo. E aí, como o pessoal, né, da Inquisição, eles eram não só bem letrados, né, mas eles escreveram a totalidade das aulas do Isaac de Castro. Então, tem questões aí fantásticas, né, que ele discorria e falava com o público, vinha muita gente escutá-lo, e aí o Elias Lipner, que fez um belíssimo trabalho de compilar, de fazer essa compilação dos textos inquisitoriais, onde a fala de Isaac de Castro é a mais importante. E questões que são questões atuais. Quer dizer, de uma certa forma, as questões que ele lidava é a questão atual. Né? E aí, o livro que eu acabei de falar para vocês, do José Alexandre, chama Senhores de Engenho Judeus no Pernambuco Colonial. Então, esse é um dos livros assim, mais interessantes, porque ele vai colocar o açúcar como commodity, mas vai também colocar, né, os escravizados como a energia que vai movimentar esse engenho. Né? Então, essa relação, né, com os criptojudeus, com os marranos, com os cristãos novos e os donos de engenho tem uma relação muito grande. Né? E tem, inclusive, disputas comerciais importantes, né, entre a companhia de Duarte Coelho, que era um donatário de Pernambuco, que quando ele veio para Pernambuco, ele veio assumir o que se chamou Capitania de Pernambuco, patrocinado
por um cristão novo chamado Fernando de Noronha, que era o banqueiro, nunca veio ao Brasil, Fernando de Noronha. Tem uma ilha aqui chamada Fernando de Noronha, mas ele nunca veio aqui no Brasil, e ele era o que possuía as riquezas e proporcionava os recursos para a companhia de Duarte Coelho, que se chamava, na ocasião, chamava-se a Nova Lusitana, né? Que era a companhia. E essa companhia, logicamente, vai entrar em disputa com a Companhia das Índias Ocidentais. Ok? Então, nós temos que acabar um pouco com essa ideia que a historiografia traz para a gente, né, dizendo que é a briga dos holandeses com portugueses, a guerra dos cristãos com calvinistas. Não. O que estava no centro, né, ou no epicentro da discussão, era a commodity que se chamava açúcar, né? E havia uma disputa, né, para estar na frente desse comércio, né? Então, a gente vai ter uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas nessa commodity e também na produção de energia para essas commodities. Esses livros eles são fundamentais porque eles vão mostrar a presença judaica aqui no Recife, no período da Companhia das Índias Ocidentais. E aí, esse outro livro, A Recriação do Paraíso, que é do José Luiz Mota Menezes, ele vai falar especificamente da Rua de Bom Jesus e vai falar da sinagoga, da casa da sinagoga, quer dizer, a casa onde funciona hoje, onde funciona até hoje a sinagoga Kahal de Israel, e ele vai dar um depoimento que ele coletou a partir de estudos, não só aqui no Recife, mas também em Amsterdã, ainda no final dos anos 90, por aí, ele já tinha um trabalho consolidado, e depois ele vai se juntar, o Zé Luiz da Mota Menezes, que é um historiador, vai se juntar ao Marcos Albuquerque, que é um arqueólogo, e lá eles vão escavar, né, a Kahal zu Israel. Né? Então, nós estamos fazendo, ao mesmo tempo, de olhar esse imóvel, né, esse prédio, mas não é o prédio em si, era o que ele representa, o que ele representava, né? Isaac de Castro, né, já estava discutindo a questão do retorno. Não, eu estou aqui porque eu quero trazer todos aqueles que estão fora para o judaísmo. Então, vai haver uma chamada muito grande, as pessoas vão para a sinagoga, Kahal zu Israel, que era pública, né, saiu de Olinda, ia para outros lugares, se juntavam ali, porque havia essa necessidade da techuvá para que esses... Então, havia uma forma, né? E como os calvinistas eram bastante tolerantes, né, isso era possível ter uma discussão muito boa. Tem um livro, aliás, 2 livros importantes desse período, que é o livro do José Antônio Gonçalves de Mello. José Antônio Gonçalves de Mello, ele escreveu 2 livros, vários outros textos, mas esses 2 livros são geniais, porque ele vai condensar nesses 2 livros não só uma análise sobre a vida pública desses cristãos novos, e aí ele vai colocar o nome. Ele vai escrever o nome de cada um deles, porque se sabia, né, por exemplo, a ata da criação da Kahal zu Israel, todos os nomes aparecem lá, eles assinam a ata. Então, se sabe quem são essas pessoas. E ele vai fazer uma compilação bastante boa de colocar esses nomes. E o segundo livro se chamava No Tempo dos Flamengos, né, que é uma... Ele não fala no tempo dos holandeses, ele fala no tempo dos flamengos, né, que estavam ali, que era a Companhia das Índias Ocidentais e o que estava fazendo. Então, esses 2 livros do José Antônio Gonçalves de Mello, ele coloca para nós, como um bom historiador, né, vai colocar
situações históricas, né? Acontecimentos históricos que vão juntar. E aí, muito interessante. O José Antônio Gonçalves, ele tem um amigo que é ilustrador, né? Isso já no início final dos anos 50, não, nos anos 50 mesmo, o José Antônio Gonçalves de Melo pede para que esse ilustrador fizesse uma pintura de como seriam os judeus aqui no Recife. Não sei se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Mas, então, esse ilustrador faz essa pintura não a partir do olhar, porque ele não conheceu. O ilustrador é contemporâneo nosso aqui, né? Acho que ainda está até vivo aqui. Mas ele faz uma ilustração a partir de um depoimento, porque esse depoimento, que estava numa caixa na Torre de Tombo, dizia claramente, fazia uma descrição de como era que os judeus se vestiam na época, como é que eles se vestiam e andavam na Rua do Bom Jesus, né? E é muito interessante que ele vai fazer o desenho, e o desenho encaixa, né, bastante bem com Amsterdã, né? Se encaixa com Amsterdã porque se parece muito. Alguns anos atrás, o rabino da sinagoga Bevis Mark, em Londres, escreveu um texto sobre o uso ocidental do talit. Então, ele faz uma pesquisa e ele vai mostrar de como o talit era usado entre os sefaraditas ocidentais. Quer dizer, os sefaraditas ocidentais são todos aqueles que estão nas Américas. São todos os sefaraditas das Américas, né? E aí, o rabino pede para eu traduzir para o português. Aí eu traduzo do inglês para o português o texto, e aí eu disse, será que eu posso colocar uma nota do tradutor? Aí eu coloquei o desenho que eu tirei do livro do José Antônio Gonçalves de Melo, que era o desenho daquele depoimento sobre o uso, como era que os judeus no século XVII andavam, né, de vestidos, ele coloca assim, vestidos de judeus, né? E aí foi muito interessante, porque eu incluí isso no texto, né? O rabino lá em Londres ficou muito curioso, mais curioso ainda, porque ele iniciou toda uma discussão a respeito do uso ocidental do talit. Eu posso depois mandar a tradução desse texto para vocês, né, que é bastante interessante de como ele faz análise, principalmente nas principais sinagogas. E quais são as principais sinagogas sefaraditas no século XVII? Quais são as principais sinagogas? Recife, Bevis Mark, Londres, Amsterdã e Livorno. São as 4 principais sinagogas. E aí é muito interessante, porque essa ideia de comércio, de transação comercial, e que todos eram comerciantes, né, vai funcionar entre pessoas Londres, Livorno, Amsterdã e Recife. No início do século XVII, até meados do século XVII, o comércio do Atlântico Norte vai ser direcionado, gerenciado, né, por essas comunidades desses 4 lugares que eu falei, né? Tem uma autora italiana que eu cito lá nesse outro artigo, quando eu falo de Livorno, onde que ela diz o seguinte: isso é um comércio entre famílias, porque são famílias, todos eles saíram da Península Ibérica, estão em outros lugares, e eles se conhecem, né? E essa é e essa historiadora, ela é fantástica, porque ela vai analisar esse comércio entre famílias, né? Muito bom. Então, nós temos aí, né, se a gente perceber nessa primeira parte desse texto, né, ao falar dos Bnei Anussim em Recife, nós estamos falando, os Bnei Anussim
justamente aqueles que chegaram da Península Ibérica. Não somente aqueles que chegaram da Península Ibérica vindo através de Portugal, mas aqueles que chegaram da Península Ibérica vindo através de Amsterdã. Certo? Vindo de Amsterdã com a Companhia das Índias Ocidentais. A discussão da Techuvá, do retorno, ela já se põe aí. Ela já se põe. E aí, né, nos outros 2 textos que eu vou escrever, escrevo, um já está publicado, e esse outro sobre ancestralidade, que nós vamos concluir daqui a pouco, falando, eu vou falar dessa linha que perpassa esses 3 momentos. Né? Nós vamos falar de momentos históricos. O primeiro momento é da presença sefaradita no período, no início do século XVII, né? E vamos falar dessa realidade de Bnei Anussim, que ficou, que depois que a Kahal Israel deixa de ser sinagoga, que eles vão embora, que vão para Amsterdã, outros se interiorizam para o Pernambuco, ou os outros estados aqui do Nordeste, e vão para outros lugares do Caribe, né, e da Flórida, porque os engenhos de açúcar estavam nessa linha, que era a linha realmente dos navios negreiros, né? É onde se encontra o açúcar. Jamaica, Porto Rico, Estados Unidos especificamente La Florida, o que hoje a gente chama Flórida, né? Ali tinha muitos engenhos de açúcar. Então, todo o Caribe vai ter uma relação importante com açúcar, e esse comércio vai ser gerenciado pelos transportes pelas embarcações e pelo comércio estabelecido no início do século XVII aqui no Recife. Recife como um lugar central de discussão de commodity, preço, né? Tabelas de preço, né? Tarifas, né? Já era importante aqui no Recife nesse período. Okay? E durante esse pessoal, esses Bnei Anussim, essas pessoas que vão para o interior dos estados do Nordeste, e aí é um período bastante interessante. E aí eu utilizo um autor que, para mim, é fantástico. Posso depois falar mais sobre ele, porque eu li, eu acho que todos os livros dele, e tem 2 livros que, para mim, são muito bons. São muito bons. Um se chama-se A Fé na Lembrança. Né? A Fé na Lembrança, que é o único, aliás, que está traduzido para o português. Ele escreveu esse livro, Nathan Vastel. Nathan Vastel escreveu esse livro em 2001, mas só foi traduzido para o português em 2010, e a publicação é em 2011. Ok? Esse aqui, que é um outro livro fantástico, de Nathan Vastel, chama-se Memórias Marranas. Essas Memórias Marranas nunca foi traduzido para o português. Aliás, eu fiz uma proposta para a universidade, fiz outras propostas para outros, precisava de dinheiro para fazer a tradução do francês. Por que eu falo desses 2 livros? Porque esses 2 livros fazem parte de uma pesquisa de Nathan Vastel, são trabalhos de pesquisa, aonde ele vai encontrar esses Bnei Anussim, aonde? No sertão do Siridó, no sertão de Pernambuco, em Fortaleza, em Natal. Então, ele vai andar por aí e vai encontrar, e através desses personagens que se identificam como Bnei Anussim, se identificam como cripto-judeus, né? Ele vai fazer uma biografia de cada um deles e vai colocar para a gente uma análise de uma situação que é uma situação etnográfica de como essas pessoas se encontravam durante esse período depois que acabou a Kahal Israel. E é maravilhoso a maneira como ele vai descrever essas biografias, e essas biografias vão partir de uma análise
que é uma análise que ele vai falar de condição Mahana, né? A condição Mahana vai ser o conceito que ele vai elaborar e aonde ele vai trabalhar essa noção a partir, e como ele é um antropólogo assim bastante bom de observação e de uma análise histórica também bastante significativa, ele vai juntar nesse conceito de condição Mahana essa discussão sobre os Bnei Sim, né, e de uma maneira bastante... E aí também a ideia de Teshuvá, ela vai aparecer, mas ela vai aparecer reprimida, né? Ela vai aparecer reprimida e não de uma maneira assim bastante evidente, como no período da Companhia das Índias Ocidentais, né? E, passando assim bem rapidamente para esse tempo atual, aí vem meu segundo texto, que se chama-se a Kahal Zu Israel e os Bnei Sim. Né? O primeiro era Kahal Zu Israel e a patrimonialização, né? E a noção de patrimonialização. Esses são exatamente a Kahal Zu Israel e os Bnei Sim, que vai ter uma história, né? Uma história que vai começar especificamente no dia da inauguração, ou melhor, da reinauguração da Kahal Zu Israel, que vai ser em 2001. Só que essas pessoas, esses Bnei Sim, já se encontravam mais ou menos organizados, né? Não como um movimento amplo, como nós vemos hoje, que existe realmente um movimento, mas com uma certa firmeza, né, em dizer, olha, vocês estão fazendo o museu da nossa sinagoga. A sinagoga não é museu. Então, tem toda uma disputa, né, na rua de Bom Jesus, onde eles estão lá, né? Sinagoga não é museu, sinagoga não é museu, né? E falando que essa ideia de patrimonialização, tudo bem, mas mas na realidade a sinagoga não é museu. A ideia era também dizer, olha, nós existimos como pessoas e como pessoas que somos filhos dos forçados, né, daqueles que foram forçados, né, descendentes dessa, e surgem várias associações que vão se começar a funcionar, umas em 1993, outras já em 98, outras em 1999, que são... Isso despertou, essa situação despertou algumas instituições israelenses, né, para chegarem até aqui para ver que negócio é esse, que negócio é esse, né? Então, nós vamos ter aqui rabinos que vêm enviados da Rabanut, nós vamos ter aqui rabinos enviados pela Chavei Israel, nós vamos ter rabinos enviados também por diversas outras instituições, e inclusive da agência judaica, para entender que negócio é esse, porque eles não tinham noção. Quer dizer, não tinha noção do que são essas pessoas e como é que agora aparecem já organizados. E já com associações. As primeiras associações, elas começaram em 1990, já tinha uma associação de Bnei Sim. Aqui eu posso depois mandar o estatuto, que foi organizada dentro da sinagoga Martim Júnior, que é uma outra sinagoga que fica aqui, né, e que foi basicamente um trabalho maravilhoso organizado pelo Isaac Essudri, de juntar esse pessoal e de apoiar novamente essa busca pelo retorno. E é muito interessante que tem, não sei se eu vou achar, porque geralmente quando eu penso e não acho, eu penso e não acho. Não vou achar. Mas achei. Esse livro aqui, ele foi produzido pelo Isaac Essudri em 1992, 93,
né? E ele não vai ser impresso. Então, as pessoas chegavam lá, faziam fotocópia. Então, é um livro que grande parte dos bnei sim aqui no Recife conhecem e tem, mas não foi impresso, é sempre uma fotocópia. É uma fotocópia que vai passando, que vai colocar, e aqui é Guia Conciso para Retorno à Religião Judaica. O retorno. Tá? E aí ele coloca tudo que seria possível para que o bnei sim pudesse entender em termos do retorno. E alguns retornam. Quer dizer, já nos anos 90, alguns retornos, e não só pelo intermédio do Isaac Suda, que faz essa organização, né, mas com uma boa e essas pessoas vão continuar se encontrando junto com Isaac na sinagoga da Martin Júnior e depois na sinagoga Beit Shemuel, que era uma organização própria do Isaac, né? Com todas as dificuldades que se tem, era aí que havia e que ele passava, né? Se no século XVII o Isaac de Castro chegou até aqui, nós vamos ter no século XIX o Isaac Sudre, que vai fazer esse papel do Isaac de Castro. Então, por isso que eu digo que a ideia de Techuvá, ela sempre vai estar presente em todos esses séculos, né? Mesmo de uma diáspora assim, imensa para o interior e funcionando do jeito que vai dando, né? Das formas de associativismo e essas noções, é uma coisa assim, fantástica que dá para fazer. Isso nós estamos falando no início dos anos... no finalzinho dos anos 90, e vai entrar os primeiros anos deste milênio, né? E o que nós vamos discutir, o que eu estou discutindo hoje, agora, é uma outra noção que ela vai ser presente, mas presente na situação etnográfica ou na situação que os bnei sim estão hoje aqui no Recife, né? E eu acho que vocês também devem conhecer, e aí a gente pode perceber que existe um trabalho. Não é uma coisa à toa, como muitas pessoas pensam, mas existe um trabalho de busca, o que eu chamo hoje, de busca pela sua ancestralidade. É isso? Uma busca pela sua ancestralidade, que é, na realidade, o que surge, né, exatamente nesses últimos anos. E não é só entre os bnei sim, dessa busca pela sua ancestralidade, mas também a questão quilombola, a questão indígena, são as diversas etnias que estão procurando, né, nesse país, né, que massificou, que acabou, que impediu, né, que essas identidades pudessem ser vividas. Elas foram completamente suprimidas, né? Então, hoje, nós temos uma grande discussão que, do ponto de vista não só da antropologia, mas do ponto de vista de uma busca pela sua ancestralidade, você vai ter vários métodos. E você vai ver, né, que grupos e associações de bnei sim estão trabalhando com métodos que são métodos científicos de conhecer a própria história, de conhecer a própria identidade a partir de diversas ferramentas. Ou seja, a ferramenta através da história oral, quer dizer, vamos lá, fulano de tal conta a sua história, vamos ver, e você vai remontando, vai sabendo, e você vai buscando, tem vários, né, a partir de elementos que surgem, né, ou através inclusive, através de busca de um estudo genealógico que se faz. Aí você contrata, tem gente que é especialista, nós tivemos aqui durante muitos anos, o Paulo, geralmente, que escreveu junto com um livro maravilhoso, que é sobre os sobrenomes sefaraditas, que hoje é como se fosse um lugar de importante. Quer dizer, essa busca por essa
ancestralidade ela é motivada, sim, por uma parte completamente científica, né, dos estudos que estão aí. Né? Portanto, não é uma coisa à toa, não é uma questão simplesmente porque eu gostei, porque não foi. Não, é uma questão que interessa, né, vividamente a pessoa que, olha, eu tenho a minha ancestralidade, ela está aqui, eu venho para cá, e depois, em terceiro momento, tem o que a gente chama, né, desse reconhecimento por parte das instituições judaicas oficiais, que aí são vários outros meandros, né? Mas são meandros que são importantes para que a gente possa entender, né, que existe um entendimento, né, de elementos, né, científicos e de busca pela sua própria ancestralidade, e de reconhecimento e de fazer o retorno, de fazer o retorno com todas as letras maiúsculas. Né? Não é um retorno minúsculo, não, é o retorno com todas as letras maiúsculas. E isso, todas as associações com que eu tenho conversado aqui no Recife, elas são mobilizadoras, né, de discussão. O que é que elas fazem, essas associações que estão em busca da sua ancestralidade? Elas vão comprar um Sefer Torah, elas vão alugar um espaço, elas vão criar seus modos de organização, cria-se um regimento interno, entender, e vão se colocando, tem algumas que têm rabinos, tem outras que têm... Existe são várias, né? São várias e são bastante ativas dentro dessa busca pela identidade, né? Sua identidade étnica, mas também sua identidade ancestral e a relação. Então, é muito interessante conversar sempre com alguma dessas pessoas, que aí, geralmente, a conversa sempre cai. Olha, meu antepassado foi esse, eu fui esse aqui, fulano, isso aí foi, chego lá, tá, essa aqui é a minha linha. Eu descendo desta linha. Isso é fantástico, isso é fantástico. É fantástico porque acontece entre nós dessa forma. Né? Mas eu trabalho com povos indígenas, como bem falou o Davi aí, e eu vejo esse mesmo discurso também com os povos indígenas, sobre aqueles que estão numa busca, né, que estão aí na cidade, que se descobrem indígena, e aí começam a fazer essa questão da ancestralidade, dos caminhos pela ancestralidade, como um projeto individual, mas não é só um projeto individual, é um projeto coletivo. É um grupo que está... Então, a gente não, de maneira nenhuma, podemos isolar, né, essa... Então, muitas vezes, a gente tem que saber pensar, né, de organizar como... E eu acho que, até hoje, a própria agência judaica ainda não sabe muito bem como lidar com essa questão. Né? Exatamente. É uma percepção minha, pode ser que eu esteja errado, mas ela tem dificuldade de entender esses grupos que estão espalhados no Brasil inteiro hoje, né? Pronto. E aí, eu teria assim, um pouco mais coisas para falar sobre a ancestralidade, do ponto de vista da antropologia, mas eu estou vendo a hora aqui, e eu acho que eu vou me adiantar e passar para uma outra questão que eu acho fundamental, que a gente vai poder compreender essas questões. Renato, se me permite, o professor é você, mas só porque você ensaiou, e a memória às vezes nos traz, a mim e a você, uma homenagem ao Paulo Valadares de Abençoe. Paulo Valadares, exatamente. Muito bem lembrado. O nome estava aqui, eu não conseguia falar, mas é Paulo Valadares, sim. Paulo Valadares, que foi uma pessoa muito, muito importante para todos nós aqui, né? Não só pelas suas publicações, mas pela sua pesquisa. Né? Ele foi aluno da Anita Novinsky e teve assim seu trabalho. Paulo Valadares, bem lembrado. Minha memória falhou mesmo, viu? A minha também falha, todo dia.
Pronto. E aí, eu queria pegar de novo esses 3 livros do Nathan Vastel. E por que esses livros vão ser importantes? Aí eu vou talvez ler um pedacinho, né? Um pedacinho de um texto que eu escrevi sobre Nathan Vastel, que eu acho muito importante para que a gente possa entender um pouco a démarche, como dizem os franceses, né? A démarche teórica e metodológica do Nathan Vastel. E aí eu vou tirar esse slide e vou colocar outro texto que vai ajudar um pouco a nossa compreensão. Mas são esses 3 livros aqui: a Fé na Memória, As Memórias Mahana, e esse aqui é muito legal, que é o mais recente dele, chamado Sobre o Céu do Éden. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês um outro, não são slides, mas é um texto que depois vocês podem até ir no meu repositório e pegar, baixar, como vocês acharem melhor. Né? Então, Nathan Vastel, Ambivalência, Memória e Identidade entre os Bnei Anusim. E aqui é a capa do livro, né? E aí eu vou simplesmente ler algumas questões que ele coloca aqui, né? Basicamente, né, esse texto ele revisita a abordagem do antropólogo, historiador Nathan Vastel sobre os cristãos novos ibéricos. Aqui eu faço questão de falar cristãos novos ibéricos, porque ele vai trabalhar apenas com os cristãos novos ibéricos. Nós vamos ter cristãos novos não ibéricos que estão ou na Europa, né, ou estão no Oriente. Né? Esses são outros. No caso, por exemplo, que eu falei dos Atias, nós vamos ter Atias e Constantinopla, que são cristãos novos ibéricos que estão naquele local, né? Que estão nesse local. Mas ele vai trabalhar principalmente aqui nas Américas. Né? E aí, o trabalho de Nathan Vastel representa uma contribuição significativa para a antropologia e a história, destacando a importância de considerar perspectiva dos povos originários e das minorias na construção da história e da memória. A sua abordagem, que combina uma análise histórica e antropológica, oferece uma visão profunda e complexa das experiências humanas e das dinâmicas de poder que essas relações moldam. Né? Partindo da leitura crítica e dos registros inquisitoriais, e da construção narrativa de retratos individuais de acusados de judaizantes, Vastel propõe um conceito que ele vai chamar de condição Mahana, como uma forma de identidade híbrida, marcada por tensões entre lealdade ancestral, né, religiosidade interiorizada e estratégias de dissimulação. Isso nós vamos encontrar essas três situações nós vamos encontrar nos diversos escritos onde ele vai colocar, né? Que é importante dizer, essa lealdade ancestral é um pouco daquilo que eu estava falando antes, né? É você saber de onde você veio, né? De que lugar você veio. O meu lugar de fala é esse. Né? Eu estou falando de uma condição de Bnei Anusim, mas estou falando, né, com essa linha ancestral. A questão de uma religiosidade interiorizada, e aí uma coisa que Nathan Vastel ele vai colocar muito bem, é que a religiosidade ela é um judaísmo sefaradita, mas é um judaísmo sefaradita na contemporaneidade, mas também um judaísmo sefaradita dentro das condições Mahana, né? Então, nós vamos ter várias coisas que se sucederam e que hoje fazem parte desse judaísmo sefaradita
bem marcante, que está bem colocado pelo o sefaradismo hispano-português, né? Que é que coloca em muitas evidências, né? Eu tenho um caso para mim que eu gosto muito de contar. Geralmente eu conto, e se alguém já escutou de mim isso aí, peço que escute de novo, porque eu frequentei muito tempo a sinagoga Bevis Mark em Londres, né? E no Siddur da Bevis Mark em Londres, você tem uma parte que toda ela está escrita em português. Quer dizer, o Siddur da sinagoga Bevis Mark, que todo mundo faz, todo Shabbat faz, você tem uma parte que é em português, né? E essa parte em português, ela é muito interessante, porque as pessoas que leem em português, eles não sabem ler português. Mas eles leem português durante a Shaharit, mas eles leem de uma maneira inglesada, que ninguém entende o que eles falam. Eu entendo porque eu falo português, mas naquela sinagoga ninguém fala português, mas eles leem português. Eu estou dizendo isso, que é uma interiorização de uma situação, né, que se coloca dentro dessa religiosidade, que é uma religiosidade bem interiorizada e própria, né? E que muitas vezes algumas pessoas, sobretudo, né, ligados a um lado, né, a uma abordagem mais ortodoxa, ela não vai poder, não compreende muito bem e não vai entender o que significa isso. Mas nós que vivemos nessa realidade, nós vamos entender exatamente do que significa esse tipo de religiosidade que é própria. E a terceira são as diversas estratégias de simulação. Até hoje, né? Durante muito tempo, né, essas pessoas se escondiam, elas não apareciam em público. Nos meus textos, eu costumo dizer que quando a sinagoga Kahal Zu Israel aparece para o mundo novamente, essas pessoas resolveram aparecer, sair do armário, vamos dizer assim. Começaram a aparecer, né? Então, vários outros. O Davi conheceu o Odmar, que é uma figura importantíssima aqui para esse movimento Bnei Anussi, que é fantástico. Outras pessoas também que até hoje, né, estão aí, e tem alguns que vivem ainda dentro dessa ideia de marranidade, dentro de uma dissimulação, né, e fazendo as questões dessa religiosidade que vem a partir de séculos, que vai chegar até aqui nos dias de hoje. Então, e aí nós enfocamos as contribuições teóricas do autor para os estudos da diáspora sefaradita e, sobretudo, da memória coletiva, né, destacando também os aspectos metodológicos de sua leitura das fontes inquisitoriais. A obra A Fé da Lembrança e os Labirintos Marranos, traduzidos por português em 2009, é um dos estudos mais abrangentes e inovadores sobre os cristãos novos ibéricos e sua diáspora nas Américas. Seu autor, Nathan Vastel, conhecido por suas contribuições aos estudos sobre a memória, propõe um olhar antropológico e profundamente humanizado sobre os chamados marranos, destacando a complexidade de suas identidades e práticas religiosas sob o regime da Inquisição. Neste curto texto que eu estou escrevendo aqui, que é realmente muito curto, eu tenho interesse em apresentar rapidamente a noção de condição marrana, proposta por Vastel, apontando as suas implicações teóricas para a compreensão da experiência dos Bnei Anussim, os descendentes de judeus convertidos à força, no contexto da modernidade ibérica e colonial. Também sugiro os limites metodológicos da leitura das fontes inquisitoriais, apontando possibilidades de uma projeção interpretativa sobre o material, muitas vezes ambíguo, muitas vezes contraditório, tal como aponta Anita Nowinski. E ela é fantástica em fazer isso.
A partir de 8 estudos de caso, que estão detalhados no livro do Nathan, baseados em registros inquisitoriais da Península Ibérica e das colônias americanas, Vastel reconstrói o cotidiano de homens e mulheres acusados de práticas judaizantes entre os séculos XVI e XVIII. Estes indivíduos, embora católicos batizados, mantinham de forma aberta ou velada vínculos com elementos da tradição judaica, muitas vezes mediados pela memória familiar ou por práticas simbólicas fragmentadas. Conforme o autor fala, né, do seu conceito, né, condição marrana, não se define exclusivamente pela prática secreta do judaísmo, mas por um conjunto de traços culturais, comportamentais e afetivos que expressam uma fidelidade à herança judaica de forma ambígua, fluida e não necessariamente teológica. A citação de Vastel. O marranismo seria, nesse sentido, uma forma de religiosidade dissidente, marcada por interiorismo religioso, mobilidade geográfica constante, endogamia e determinadas práticas simbólicas. Marranismo e modernidade, memórias e identidade. Uma das teses centrais da obra de Vastel é que os marranos representam uma forma precoce de modernidade identitária. Educados no cristianismo, mas portadores de uma memória ancestral judaica, esses indivíduos viviam em uma tensão constante entre a lealdade díspares e que os tornava, segundo o autor, sujeitos de uma distância crítica e uma bricolagem teológica. A condição marrana, portanto, seria caracterizada por hesitações, dúvidas, vacilações e um distanciamento da ortodoxia, tanto judaica quanto cristã, e uma tendência à hibridização cultural. Esse é um outro conceito do hibridismo que surge no final dos anos 90, né, e surge dentro dos estudos culturais, não aqui só aqui no Brasil, mas também em praticamente em toda as Américas. Né? Essa ideia de hibridismo faz parte da condição americana, vamos dizer assim, ou das pessoas americanas, as pessoas que vivem no Novo Mundo. Né? Nesse sentido, o marranismo não se reduz ao criptojudaísmo como prática religiosa secreta. Eu acho que já tinha lido isso aí. Apesar da sofisticação teórica da obra, algumas críticas podem ser feitas de forma como Vastel interpreta os registros inquisitoriais. Embora o autor afirme em diversas passagens que não toma as fontes inquisitoriais como vamos dizer assim, como verídicas, não no sentido de que as fontes inquisitoriais nada mais é do que uma narrativa que foi colocada, escrita dentro de um tempo histórico, mas ela é, de certa forma, de segunda ou de terceira mão, porque as fontes inquisitoriais foram documentos que foram escritos por terceiros ou por quartas pessoas que falam sobre aquelas pessoas. Então, essa ideia de não olhar como essencialista, como uma situação essencialista, essas fontes inquisitoriais, mas olhar essas fontes inquisitoriais como parte também do cotidiano e de entender o contexto pela qual ela está se colocando. E aí tem esse caso que é muito interessante no livro, que é o caso do Manuel Batista Pérez, por exemplo, que é emblemático. E quando eu li, eu fiquei assim, bastante impressionado com a descrição que o Nathan faz desse caso. Apesar do réu, no caso, né, jamais ter confessado práticas judaicas, mesmo sob tortura, Vastel sugere
que ele mantinha uma dupla sinceridade e que a sua fidelidade à lei de Moisés seria mais comemorativa do que religiosa, que é muito interessante de olhar esses conceitos que a Inquisição coloca para a gente, né? E não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler algum processo, né? São processos que são colocados, né, de maneira com que a gente termina de leitura e a pessoa já vai confessando, porque é insuportável, né, sobre as torturas que se faziam para que as pessoas pudessem confessar, né, confessar-se judeu e judaizantes e serem logo queimadas, né? Isso é uma literatura que dói, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe essas questões colocadas. E aí eu costumo dizer, viu, Davi? Eu costumo dizer que quem criou a religião judaica foram os padres da Inquisição, porque eles foram obrigados a escrever, né, a religião judaica para que as pessoas pudessem denunciar. Então, tudo que está dito como religião judaica foram escritos pelos inquisidores como prático. Olha, você lê isso aqui, se você vê que essa pessoa está fazendo isso, você tem que denunciar. Então, colocam as práticas da religião judaica. Não foram os judeus que escreveram a religião judaica, quem escreveu foram os padres da Inquisição. O que se tem até hoje como prática de judaísmo, né? Renato, depois, se me permite, eu falo um pouquinho sobre clandestinidade. Como latino-americana, eu não posso deixar de falar sobre clandestinidade, porque aí também tem esse tema. Então, essa discussão do Nathan Vasconcelli vai fazer parte desse terceiro texto que está sendo gestado, que vocês, inclusive, fazem parte dele, gestado para que a gente possa discutir elementos, né, relacionados à busca, né, essa ideia de Techuvá com ancestralidade, né, que é a nova questão colocada por todos nós aqui no nosso Recife, com muitas das questões que são cada vez mais bem mesmo importantes para todas as pessoas que fazem parte desse grupo, que hoje eles estão muito afinados, né? Conhecem muito bem, conhecem a Halahá, sabem o que estão falando, né? Não são pessoas, como eu disse bem no início, à toa que estão buscando, não, são pessoas realmente que têm um profundo conhecimento, né? Um profundo conhecimento de ter estudado, né? Né? O Tesouro dos Dinim, né? Que é um livro fantástico, produzido ainda no final do início da diáspora, e que vai ser impresso em Livorno, perdão, não vai ser impresso em Livorno, não, vai ser impresso em Ferrara, junto com a Torá, escrita completamente em ladino, que depois colocaram a Torá em espanhol, mas que é em ladino, que saiu ainda pelos príncipes de Ferrara, né? Pronto, e aí eu vou para o último ponto que me faz falar, e aí a gente vai encerrar e aí eu fico à disposição de vocês para perguntas e respostas. Quem sabe eu posso responder. Se é aquelas que eu não souber, eu peço para o Davi responder. Bom, o último ponto é esse aqui. Existe um interesse, né, de Israel nessa população, nesse grupo populacional. Existe um interesse muito grande. No governo Bennett, antes da pandemia, surgiu um documento que eu traduzi para o português, mas que saiu em hebraico, saiu em inglês e francês, mas não saiu em português. E eu traduzi para o português, eu e o Jefferson, que é um colega meu aqui de Recife, ele traduziu grande parte do texto e eu ajudei nessa tradução. É um documento, né, da diáspora, do Ministério da Diáspora, que coloca em direção
falando em direção não só às Américas, mas também a todos as pessoas que se encontram na Galuta, na diáspora. Né? E esse documento é interessante, gente, porque a palavra Bnei Anussim vai aparecer logo no início, mas depois ela desaparece. Eles vão terminar falando de comunidades emergentes. Então, o novo conceito da tradução de Bnei Anussim, nesse documento, é comunidades emergentes. E é o termo que você vai escutar por aí agora. É o termo que a Agência Judaica usa. Essas comunidades emergentes. Não falo mais nem de criptojudeus, não falo mais nem de marranos, não falo mais nem de Bnei Anussim, mas são comunidades emergentes. E aí é um outro conceito. É um outro conceito que não é o conceito que nós estamos acostumados a escutar aqui no Recife. A gente não escuta. Mas é um conceito completamente externo, que vem para cá e que se procura entender quem são essas comunidades emergentes. Então, vai ter reuniões na CONIB, vai ter reuniões em outros lugares, vai ter reuniões em Israel, sobre essas comunidades emergentes, em vários lugares. Né? E alguns institutos de pesquisa, não só na Universidade Hebraica de Jerusalém, mas também em outras universidades, também em Israel, estão trabalhando para entender esse fenômeno. Quer dizer, esse fenômeno ainda é de procurar entender o que é que está acontecendo. Por isso que eu disse bem no início, eu não tenho certeza, né, que as pessoas que hoje fazem a CONIB entendem realmente o que significa tudo isso. Né? E que tem séculos de uma história que ela não é só uma história registrada, anotada, mas de uma história que é vivida por pessoas que trazem até hoje vivências, né, desse judaísmo marrano, ou desse marranismo, ou desse judaísmo sefaradita ibérico, né, que está em diversos lugares aí. Né? Então, isso cria uma certa descompasso em relação a não só poder compreender esse fenômeno como um tal, né, mas também compreender esse conceito de comunidades emergentes, ele está em oposição àquilo que eu venho chamando de ancestralidade, também que o próprio Natan Vastelli vai falar da condição marrana, da sua ancestralidade. Né? São comunidades emergentes. Quem são essas comunidades emergentes? Evidentemente, se a gente colocar os pingos nos i, em todos eles, essas comunidades emergentes, eles estão se referindo exatamente a todos os Bnei Anussim que estão na península, perdão, que estão nas Américas. Né? E aí existem vários textos, vários institutos que estão trabalhando com isso, não só do ponto de vista de formação de uma política pública para o Estado de Israel, mas também de uma formação de um entendimento do que seriam essas comunidades. Né? E aí tem várias questões relacionadas a isso, e isso tudo tem a ver com essa noção de reconhecimento por parte da oficialidade do judaísmo em relação a esse sefaradismo marrano, ou esse sefaradismo ibérico presente na atualidade. Né? Então, isso é uma coisa que é importante saber, porque a cada momento surgem, né, instituições procurando, e nós recebemos aqui no Brasil uma quantidade de pessoas que vêm lá de Israel e vêm aqui para entender, querem saber, querem fazer entrevista, querem contar quantas comunidades tem, quantos não sei o que, querem fazer um censo, querem fazer um censo. Né? E isso se torna um pouco, né, complicado, porque os termos eles vão ser usados indistintamente. Para as comunidades aqui do Recife, ninguém se identifica como fazendo parte de uma comunidade emergente. Ninguém. Né? Todos eles utilizam o termo Bnei Anussim, que foi, de uma certa forma, colocado já no início desse século, né,
Quer dizer, lá pelos anos 2000 surge esse termo e o pessoal absorve, porque tem um sentido, né? É um termo que tem um sentido, e eles são Bnei Anusim, a identidade Bnei Anusim, ela é presente em cada um deles. E ela não é só presente, mas ela tem uma relação com essa ancestralidade, portanto, que remonta até os períodos da Inquisição, né? Bom, gente, e aí vocês que estão aí certamente vão receber pessoas que vão querer saber mais sobre isso. Eu acho que vale a pena discutir, e discutir de uma maneira que possam, né, entender esse processo que está, no fundo, né, Bnei Anusim não está dissociado de Techuvá, não está associado, né? E aí não podemos dizer que as comunidades emergentes, porque a comunidade emergente eles não vão falar em retorno. É uma outra situação, é uma outra coisa. É um pouco bem estranho. Se vocês quiserem estar tanto na Universidade Hebraica de Jerusalém, como também no Bar Ilan, tem alguns textos em hebraico e também em inglês que discutem essa questão da identidade Bnei Anusim nas Américas hoje, que eu acho que vale a pena buscar entender o que eles estão falando lá do outro lado do Atlântico sobre nós, ou sobre as pessoas aqui, relacionadas com isso aí, e se realmente esses rótulos podem ser colocados e onde é que está. Então, tem várias. E aí eu acho que o primeiro local de estudo seria entender um pouco esse documento do Ministério da Diáspora de 2018, que é um documento importante e que eu acho que muitas das coisas saíram desse documento base para os diversos institutos de pesquisas aí, né? O novo que eu estou trazendo aqui é passar pela história, né, e pela relação social, ou pelas relações interétnicas, entender o que significa ser Bnei Anusim hoje, e entender que esse Bnei Anusim hoje está, sim, ligado a uma ancestralidade, e essa ancestralidade remonta ao período inquisitorial. Pronto, agradeço mais uma vez, e eu acho que eu fico por aqui, e se vocês quiserem, me colocam à disposição para fazer outros comentários que forem importantes. Davi, se você quiser falar, depois eu falo, tem uma pergunta para fazer ao professor, mas fica à vontade. Davi. Em primeiro lugar, eu queria elogiar a capacidade de síntese do Renato, que ele passou com brilhantismo sobre vários séculos, colocando a temática dos enfoques do passado, do século XVII, aos desafios de hoje. Realmente foi brilhante, Renato. Obrigado. Não estou rasgando seda para ser meu amigo, mas também achei. Eu queria comentar duas coisinhas pontuais para que todos possam. O primeiro, a questão da clandestinidade. E eu já me senti perseguido na América Latina e entendo muito bem aquilo. O Nathan Vastel abordou muito bem quando ele fala do Manuel Bautista Pérez, e ele diz que talvez ele fosse um judeu comemorativo, religioso. E eu entendo isso no sentido de que a questão do judaísmo como religião é questão de após a Revolução Francesa. Os judeus são um povo e a noção de pertinência se faz por várias portas de entradas e, obviamente, todo aquele que vive escondido numa clandestinidade muito forte. Imagina os judeus portugueses que viveram tempos enormes de clandestinidade, quando eles parecem que estão saindo à luz,
que surge o movimento do retorno no início do século XX, vem o salazarismo com o seu antissemitismo embutido. Quer dizer, a marca da Inquisição segue em Portugal, não vou me perder muito para voltar para Portugal. E a segunda observação que eu ia fazer, que era importante, Renato, naquilo que você fez e citou o Sidurim, da Beth Marx, que é o seguinte, importante compartilhar, não sei se todo mundo conhece, a educação universal é uma coisa relativamente recente, é do século XIX. Então, os judeus de raiz portuguesa, em Hamburgo, em Amsterdã e em Londres, no ensino dos seus filhos, havia o ensino da língua portuguesa. Por isso, eram os judeus da nação portuguesa. Só quando entra o ensino universal, muda o quadro, porque o ensino universal, aí, em Hamburgo tem que ser em alemão, na Holanda em holandês, na Inglaterra em inglês, e aí muda as figuras, mas ficam os sidurins e o ritual nesses locais dessa raiz portuguesa, nesse caso. Uhum. E isso é importante. Estou devolvendo a palavra ao nosso moderador, o Misael, e muito obrigado mais uma vez, Renato, e muito bom, Misael, por você ter organizado, e aos Haverim que estão aqui presentes conosco. Bom, obrigado, Davi.